Shalom pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia com a Bíblia Viva. Deuteronômio 31 a 34, a despedida de Moisés e a fidelidade do Senhor para a nova geração. Oh glória, essa palavra é tremenda, gente, fica comigo até o final que tem uma glória de celeste tremenda. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, não deixa de se inscrever, deixar sua curtida no vídeo, compartilhar esse vídeo, chamar outras pessoas para ler a Bíblia conosco todas as manhãs, 6 horas do horário da Suíça e 5 horas horários de Portugal. Que Deus abençoe cada um de vocês. Deixa seu like, deixa seu pedido de oração, também comente e ative o sininho de notificações. Nós chegamos aos últimos capítulos de Deuteronômio, também aos últimos momentos da vida de Moisés. Irmãos, depois de conduzir Israel durante 40 anos pelo deserto, chegou o momento de entregar a liderança para Josué, o homem escolhido por Deus também, e preparar o povo para atravessar o Jordão. Sabemos que Moisés, ele não alcançará a terra prometida, e vai ser Josué e Caleb que vai conduzir o povo até lá. Pessoal, esses capítulos são marcados por despedida, transição, advertência, louvor e esperança. Moisés sabia que não entraria na terra prometida, gente, que triste, né? Mas também sabia que a obra de Deus não terminaria com ele, né? A obra iria continuar, e isso é muito glorioso. Gente, Deuteronômio 31, 34 nos ensina que líderes passam gerações, mudam etapas e chegam ao fim, mas o Senhor, ele continua sendo fiel. A nossa promessa não dependia da presença de Moisés, dependia de quê? Da presença de Deus. E hoje é a mesma coisa. Nesses capítulos veremos Josué sendo preparado para assumir a liderança, a palavra sendo colocada no centro da vida de Israel, o cântico de Moisés como testemunho para as futuras gerações e a bênção profética sobre as tribos e a morte de Moisés e a continuidade da missão das mãos de Deus. Amém? Pai querido, muito obrigado por mais esse dia na tua presença, obrigado por mais uma oportunidade de abrir a tua palavra, coberta com o teu sangue e revestida com a armadura de Efésios 6, toda a minha parentela, família, tudo que me pertence a ele, está debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Pai querido, ao estudarmos os últimos capítulos de Deuteronômio, Senhor, nós entendemos tantas coisas que é necessário entender, que é necessário ter entendimento. Pai querido, ao estudar esses capítulos, Senhor, nos dá entendimento também para estes 4 capítulos, que finaliza esse livro, que fecha esse livro, para que possamos reconhecer a tua fidelidade em cada geração. Nos ensina a concluir etapas sem perder fé e aceitar as transições dirigidas por ti, e sobretudo a permanecer firmes mesmo quando o caminho muda. Pai querido, que a tua palavra seja escrita no coração de cada pessoa que está agora assistindo, Senhor, que seja transmitida aos nossos filhos, nossos netos e às nossas futuras gerações, em nome de Jesus. Deuteronômio 31, Deus prepara Josué e fortalece a nova geração. Palavra-chave, coragem. Versículo-chave está lá em 31:6, que fala: serem fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará nem vos desamparará. Aleluia. Moisés estava com 120 anos, gente. Sua missão como líder de Israel estava chegando ao fim. Ele não atravessaria o Jordão, mas isso não significava que a promessa havia sido cancelada. Moisés reúne o povo e declara que o próprio Senhor iria diante deles. Depois ele chama Josué publicamente e o encoraja diante de toda a congregação. Essa transição não foi feita em segredo. O povo precisava reconhecer que Josué havia sido levantado por Deus para conduzir essa nova geração. O centro da segurança de Josué não seria sua experiência militar, sua personalidade ou sua força, não. Sua segurança estaria nesta verdade. Irmãos, o Senhor iria
adiante dele. O capítulo também mostra Moisés escrevendo a lei e entregando aos sacerdotes a cada 7 anos durante a festa dos tabernáculos. Irmãos, toda a lei deveria ser lida diante do povo, homens, mulheres, crianças e estrangeiros. Deus não queria que apenas os líderes conhecessem a sua palavra. Toda a comunidade deveria ouvir, aprender, temer e obedecer. Escreve no comentário, obedecer. Pessoal, o Senhor também revela a Moisés que depois de sua morte, Israel se desviaria. Por isso, ele ordena que fosse escrito um cântico que servisse como testemunho contra o povo quando abandonasse a aliança. O que aprendemos? Primeiro, que a obra de Deus não depende de uma única pessoa. Moisés foi essencial em sua geração, mas não era insubstituível. Quando sua missão terminou, Deus já havia preparado Josué. Segundo, coragem não é ausência de medo. Josué precisava ser forte porque ele enfrentaria desafios reais. A coragem bíblica, pessoal, ela nasce da certeza de que Deus está presente. Aleluia. Terceiro, a palavra deve ser ensinada a todas as gerações. Não basta que uma geração conheça Deus, é necessário transmitir a fé à seguinte geração. Irmãos, qual é a aplicação que devemos receber e tomar posse, colocar em prática nesse dia? Talvez você esteja vivendo uma transição, uma mudança familiar, ministerial, profissional ou até emocional. O cenário pode mudar, mas o Senhor continua sendo o mesmo. Não coloque sua confiança apenas nas pessoas que Deus usou em determinada fase. Agradeça por elas, mas mantenha os olhos no Deus que esse mesmo Deus que continua conduzindo a sua história. Deuteronômio 32, o cântico que denuncia a fidelidade e exalta a justiça de Deus. Palavra-chave, fidelidade. Versículo-chave, ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Deuteronômio 32, 4. Contexto e explicação dessa palavra para que você possa entender melhor. Irmãos, Deuteronômio 32 registra o cântico de Moisés. Não era apenas uma composição poética, mas um testemunho espiritual que deveria permanecer na memória de Israel. Moisés começa exaltando o caráter de Deus. Ele é a rocha, a sua obra é perfeita, os seus caminhos são justos, ele é fiel e não há injustiça nele. Amém? Irmãos, em seguida, o cântico recorda o cuidado do Senhor com Deus. Deus encontrou o povo em terra deserta, protegeu, sustentou e guardou como a menina dos seus olhos. A figura da águia também parece assim, como a águia desperta o ninho, já sabe, paira sobre os filhotes e os leva sobre as asas. Deus também conduziu Israel. Porém, gente, quando o povo prosperou, tornou-se ingrato, murmurador, reclamador, abandonou o que Deus o havia criado e buscou outros deuses. O problema de Israel não foi falta de provisão, foi esquecer-se de quem havia concedido a provisão. O cântico anuncia as consequências da rebeldia, mas também mostra que Deus não abandonaria para sempre o seu povo. O Senhor julgaria a idolatria, mas defenderia sua honra e teria compaixão dos seus servos. Ao final, Moisés recebe novamente a ordem de subir ao Monte Nebo. Ele contemplaria a terra, mas não entraria nela, por causa do episódio das águas de Meribá. O que aprendemos? Pessoal, primeiro, Deus permanece fiel mesmo quando o ser humano falha. Entenderam? A infidelidade de Israel não alterou o caráter de Deus. Segundo, a prosperidade pode se tornar um perigo espiritual. Quando a bênção ocupa o lugar de Deus, que abençoa, nasce a idolatria.
terceiro, Deus é justo em suas correções. O Senhor ama seu povo, mas não trata a desobediência como algo sem importância. Nós precisamos, no quarto ponto, nós precisamos lembrar de onde Deus nos tirou. A memória espiritual protege o coração da ingratidão, sabia? Irmãos, nunca permita que as bênçãos recebidas diminuam sua dependência de Deus. A casa, o trabalho, a família, os recursos e as oportunidades são presentes, mas nenhum presente deve ocupar o lugar do doador. Pegou a chave? Quando o coração começa a esquecer o Senhor, até a prosperidade pode se transformar em perigo. Entendeu? Deuteronômio 3, Moisés abençoa as tribos antes de partir. Palavra-chave, bênção, versículo-chave, o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos. Deuteronômio 33, 27. Irmãos, antes de morrer, Moisés abençoou as tribos de Israel, assim como Jacó havia abençoado os filhos antes de partir. Moisés agora libera palavras proféticas sobre a nova geração, e cada tribo recebe uma palavra específica. Algumas bênçãos falam de força, outras de proteção, outras de serviço sacerdotal e outras de prosperidade ou de segurança ou vitória. Amém? Isso mostra que Deus não trabalha da mesma maneira com todos. Cada tribo de Israel possuía uma função dentro do propósito coletivo de Israel. Irmãos, a bênção de Levi destaca o chamado sacerdotal. A tribo deveria ensinar os mandamentos e servir diante do altar. E a bênção de José fala de fertilidade e favor. E a bênção de Benjamim apresenta a segurança junto ao Senhor, e a de Aser fala da força para os dias. Irmãos, o capítulo termina com uma das declarações mais consoladoras de toda a Bíblia. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos. Aleluia. Israel pisaria em uma terra desconhecida e enfrentaria inimigos, e também viveria grandes transições, mas não caminharia sem proteção. O que aprendemos com tudo isso? Primeiro, que Deus tem uma direção específica para cada um de nós, cada pessoa. Pessoal, nem todos recebem a mesma missão, mas todos nós podemos servir ao mesmo propósito. Pegou a chave? Segundo, a bênção também envolve responsabilidade. Ser abençoado não significa viver apenas para si, significa tornar um instrumento nas mãos do Senhor. E terceiro, os braços eternos continuam sustentando o povo de Deus. Amém? Mesmo quando tudo parece instável, pessoal, o Senhor permanece como habitação segura. E, irmãos, talvez você não consiga controlar tudo ao seu redor, mas pode descansar nos braços eternos do Deus grandão que nós temos. Irmãos, a segurança do cristão não está na ausência de problemas. Eu sempre falo para vocês, porque eu sou a prova viva disso. A segurança dos cristãos está na presença daquele que sustenta, protege e conduz. Amém? Pegou a chave? E o quarto e último capítulo de Deuteronômio fala da morte de Moisés e a continuidade da missão. Palavra-chave, legado, versículo-chave, Deuteronômio 34:10, que fala: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Moisés sobe ao Monte Nebo, e ele contempla a terra prometida. Deus permite que ele veja aquilo pelo qual havia trabalhado durante tantos anos. E a seguir, Moisés ele morre na terra de Moabe. Irmãos, o texto diz que o próprio Senhor cuidou de seu sepultamento, e ninguém conheceu o lugar exato da sua sepultura. Moisés morreu com 120 anos, mas a sua visão não estava enfraquecida, nem o seu vigor natural havia desaparecido, gente. Ele estava com pleno vigor. Israel chorou muito durante 30 dias, e era o encerramento de uma era, pessoal.
Mas o capítulo não termina apenas falando da morte de Moisés. Ele apresenta Josué cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Pegou? A liderança mudou, mas a missão permaneceu. Moisés foi um servo incomparável. Ele conheceu o Senhor de maneira profunda. Ele realizou sinais no Egito. Ele conduziu Israel pelo deserto e ele recebeu a lei. Contudo, ele também apontava para alguém maior. E sabe quem é? Moisés e Jesus. Irmãos, Moisés liberou Israel da escravidão do Egito. Jesus liberta da escravidão do pecado. Moisés meditou a antiga aliança e Jesus é o mediador da nova aliança. Moisés recebeu a lei, Jesus cumpriu perfeitamente a lei. Moisés conduziu o povo até a fronteira da terra prometida e Jesus conduz o seu povo à vida eterna. Moisés foi fiel, gente, fiel. Sabe, hoje eu compartilhei um vídeo no meu YouTube sobre a fidelidade. Moisés foi fiel como servo e na casa do Senhor. Jesus, ele é o filho sobre a casa do Senhor, entendeu? Moisés foi fiel e Jesus, ele é o filho. Irmãos, primeiro ponto que aprendemos com isso é que uma vida fiel deixa legado, entendeu? Moisés não entrou em Canaã, mas deixou uma geração preparada para entrar e deixou Josué preparado. Em segundo ponto, gente, nem sempre nós veremos tudo que Deus fará através da nossa obediência. Algumas sementes florescerão depois de nós, através dos filhos, dos netos, por exemplo. Terceiro, o fim de uma etapa não é o fim do propósito de Deus. Moisés partiu e Josué, ele assumiu e o Senhor continuou conduzindo o povo de Israel. Pessoal, seu valor não é medido, aliás, o nosso valor, não somente o seu, mas o meu, de todos nós, não é medido apenas pelo que concluímos, pelo que conseguimos concluir com as nossas próprias mãos, mas também pelo que deixamos preparado para outras pessoas continuarem. Pegou essa chave? Pais, mães, avós, líderes, pastores, professores e servos de Deus precisam pensar em legado. Amém? A missão não deve terminar conosco, pessoal. A palavra precisa alcançar a próxima geração. E em Deuteronômio 31-34, Jesus é revelado como a presença de Deus que nunca abandonou seu povo no deserto, como a palavra viva que precisa habitar em nosso coração, como a rocha perfeita e fiel, como mediador superior a Moisés, né, que ele é, e como libertador definitivo, porque ele é nosso libertador. E também como pastor que sustenta seu povo nos braços eternos. E ele é representado como o Senhor que conduz todas as gerações até o cumprimento da promessa. Amém, pessoal? Irmãos, olha, os ensinamentos centrais e a Gólida Celeste vai ficar para o final da nossa leitura, e só avisando que eu estou lendo hoje na NVI e não não na Almeida registrada atualizada, mas na nova versão internacional, a NVI, tá bom? Então não se estranha se a linguagem seja diferente das linguagens que eu tenho hábito de fazer essa leitura, tá certo? Amém, irmãos? Vamos lá, capítulo 31 do livro de Moisés, de Deuteronômio. É claro, o livro de Moisés, mas é o livro de Deuteronômio, o último livro dos livros de Pentateucos escrito por Moisés. Depois foi Moisés e falou pelas palavras a todo Israel. E disse-lhes: da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, para que as possuas. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem falado.
E o Senhor lhes fará como fez a Sião e a Og, reis dos amoreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vos der diante de vós, então com eles fareis conforme a todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. E chamou Moisés a Josué, e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levaram a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da minha remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolheu. Lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, os homens e as mulheres, as meninas e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. E que seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides passando o Jordão para a possuir. E disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados para que moras. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué, e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. E disse o Senhor a Moisés: eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará e prostituir-se-á, indo após os deuses estranhos na terra, para cujo meio vai, e me deixará, e anulará a minha aliança que tenho feito com ele. Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei, e esconderei o meu rosto dele, para que seja devorado. E tantos males e angústias o alcançarão, e dirá naquele dia: não me alcançaram estes males, porque o meu Deus não está no meio de mim. Porque meu Deus não está no meio de mim. Esconderei, pois, totalmente o meu rosto daquele dia, por todo o mal que tiver feito, por se haverem tomado a outros deuses. Agora, pois, escrevei-vos este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Porque introduzirei o meu povo na terra que jurei a seus pais, que mana leite e mel, e comerá, e se fartará, e se engordará. Então se tornará a outros deuses e os servirá, e me irritarão e anularão a minha aliança. E será que, quando o alcançarem muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois não será esquecido da boca de sua descendência, porquanto conheço a sua imaginação, o que ele faz hoje, antes que o introduza na terra que tenho jurado. Assim
Assim Moisés escreveu este cântico naquele dia e o ensinou aos filhos de Israel. E ordenou a Josué, filho de Nun, e disse: esforça-te e anima-te, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever no livro todas as palavras desta lei, até se acabarem, Moisés deu ordem aos levitas que levaram a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Porque conheço a tua rebelião e a tua dura cerviz. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes fostes contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte. Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais, e aos seus ouvidos falarei estas palavras, e contra eles, por testemunhas, tomarei o céu e a terra. Porque eu sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então, este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira com a obra das vossas mãos. Então Moisés falou as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel, até que se acabarem. Capítulo 32. Deuteronômio 32. Inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Corromperam-se contra ele, não são seus filhos, mas a sua mancha, geração perversa e distorcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade. Atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças das nações, quando dividia os filhos de Adão um dos outros, estabeleceu os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário cheio de uivos. Cercou-o, instruiu-o e o guardou como a menina do seu olho. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer os frutos do campo, e o fez chupar mel de rocha e azeite da dura pederneira, manteiga de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros e com carneiros que pastam em Baçã, e dos bodes, com o mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. E engordando-se Jesurum, Deus deu coices. Engordaste-te, engrossaste-te, e de gordura te cobriste. E deixou a Deus, que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há poucos, aos quais não temeram
vossos pais. O que vendo o Senhor os desprezou, por ter sido provocado a ira contra seus filhos e suas filhas, e disse: esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração perversa, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com o que não é povo, com nação louca, e os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até aos mais profundos do inferno, e consumirá a terra com a sua colheita e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão de fome, comidos pela febre ardente e de peste amarga, e contra eles enviarei dentes de feras com ardente veneno de serpentes do pó. Por fora devastará a espada, e por dentro pavor ao jovem, juntamente com a virgem, assim a criança de peito, como ao homem encanecido. Eu disse: por todos os cantos os espalharei, farei cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não receasse a ira do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, e para que não digam: a nossa mão está exaltada, o Senhor não fez isto, tudo isso, porque são gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Quem dera eles forem sábios, que isto estendessem e atentassem para o seu fim. Como poderia ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizessem fugir 10.000, se a sua rocha os não vendera e o seu Senhor os não entregara? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disto. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas venenosas, cachos amargos tem. O seu vinho é ardente veneno de serpentes e peçonha cruel de víboras. Não está indo guardado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá de seus servos. Quando vir que o poder deles se foi e não há preso nem desamparado, então dirá: onde estão os teus deuses, a rocha em quem confiavam, de cujos sacrifícios comiam a gordura e de cujas libações bebiam o vinho? Levantem-se e vos ajudem, para que haja para vós esconderijo. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém aqui escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus, direi: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente, e se a minha mão travar o juízo, retribuirei a vingança sobre os meus adversários e recompensarei aos que me odeiam. Embriaguei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne. Do sangue dos mortos e dos prisioneiros, desde a cabeça haverá vinganças do inimigo. Jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários retribuirá a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. E veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Nun.
E, acabando Moisés de falar todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E more no monte ao qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo. Porquanto transgredistes contra mim no meio dos filhos de Israel, as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaste no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Capítulo 33. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois: o Senhor veio de Sinai e lhe subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã e veio com 10 milhares de santos. Água à sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, ama os povos, todos os seus santos estão na sua mão, postos serão no meio, entre os teus pés, e cada um receberá das tuas palavras. Moisés nos deu a lei, como herança da congregação de Jacó. E foi rei em Jesurum, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Viva Ruben, e não mora, e que os seus homens não sejam poucos. E isto é o que disse de Judá: ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e introduze-o, o seu povo, as suas mãos lhe bastem, e tu lhe sejas em ajuda contra os seus inimigos. E de Levi disse: teu Tumim e teu Urim não para o teu amado, que tu provastes em Massã, com quem contendestes junto às águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe: nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou a teus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram a tua aliança. Ensinaram os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Puseram incenso no teu nariz e holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das suas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o odeiam, para que nunca mais se levantem. E de Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo o dia o cobrirá e morará entre os seus ombros. E de José disse: bendita do Senhor seja a sua terra, com o mais excelente dos céus, com o orvalho e com o abismo que jaz abaixo, e com os mais excelentes frutos do sol, e com as mais excelentes condições das luas, e com os mais excelentes dos montes antigos, e com o mais excelente dos outeiros eternos, e com o mais excelente da terra e da sua plenitude, e com a benevolência daquele que habitava na sarça. Venha sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado dos seus irmãos. Ele tem a glória do primogênito do seu touro, e os seus chifres são chifres de boi selvagem. Com eles
rechaçara todos os povos até as extremidades da terra. Estes, pois, são os 10 milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés. E de Zebulon disse: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Eles chamarão os povos ao monte, ali apresentarão ofertas de justiça, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. E de Gade disse: bendito aquele que faz dilatar a Gade, habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça. E se proveu da melhor parte, porquanto ali estava escondida a porção do legislador. Por isso veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. E de Dan disse: Dan é cria de leão, que salta de Baçã. E de Naftali disse: farta-te, ó Naftali, da benevolência, e enche-te da bênção do Senhor. Possui o ocidente e o sul. E de Aser disse: bendito seja Aser com seus filhos, agrade a seus irmãos, e banhe em azeite o seu pé. Seja de ferro e de metal o teu calçado, e a tua força seja como os teus dias. Não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua majestade sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos, e ele lançará o inimigo de diante de ti, e dirá: destrói-o. Israel, pois, habitará só, seguro, na terra da fronte de Jacó, na terra de grão e de mosto, e os seus céus gotejarão orvalho. Bem-aventurado tu, ó Israel, quem é como tu? Um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua majestade. Por isso os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. Aleluia. Capítulo 34 e último capítulo de Deuteronômio. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra desde Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até ao mar ocidental, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o sepultou no vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram e nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto no luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio de espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos, e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés, e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e toda a sua terra. E em toda a mão forte e em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo o Israel. Amém? Irmãos, ensinamentos centrais aqui é que Deus prepara a próxima geração antes de encerrar uma etapa. A presença do Senhor é a fonte da verdadeira coragem. E esta palavra também nos ensina que a palavra deve ser ensinada aos filhos e aos filhos,
e dos filhos. Irmãos, aos filhos e aos filhos dos filhos. Perceberam? Aos netos e bisnetos, enfim. A prosperidade nunca deve nos fazer esquecer de Deus. E o Senhor corrige, mas também restaura. E cada pessoa possui uma missão dentro do propósito divino. Nós temos uma missão com Deus nesta terra. Líderes passam, mas a obra de Deus continua. Uma vida fiel deixa um legado que alcança outras gerações. E a Gólida Celeste, Moisés chegou ao fim da sua caminhada sem entrar na terra prometida. Mas ele não terminou derrotado, ele terminou tendo cumprido a missão que Deus lhe confiou. Nem sempre concluir bem significa receber tudo da maneira que imaginávamos. Irmãos, às vezes concluir bem é obedecer até o último dia, preparar outra pessoa, transmitir a palavra, confiar que Deus continuará aquilo que começou. Talvez uma fase da sua vida esteja terminando. Não tenha medo, não tenha medo da transição. O mesmo Deus que esteve com você lá no deserto, Ele estará com você todos os dias da sua vida. E com aqueles que vêm depois de você também. Eles estarão, o Deus que esteve comigo, estará com meus filhos, estará com meus netos e com filhos, dos meus netos e dos meus bisnetos. Irmãos, e também Ele estará na próxima etapa da sua vida. A promessa não depende de uma pessoa, a promessa depende da fidelidade de Deus. Pegou a chave? Pai querido, muito obrigado por esse ensinamento. Obrigado porque Tu és a rocha perfeita, fiel em todos os Teus caminhos. Obrigado porque as gerações passam, os líderes mudam e as etapas chegam ao fim, mas a Tua presença permanece para sempre. Dai-nos coragem para enfrentar as transições da vida sem perder a nossa fé. Nos ajuda a não viver presos no passado, nem com medo do futuro, mas confiando que Tu vais adiante de nós. Nos ensina a honrar aqueles que nos instruíram, mas também a assumir a responsabilidade, a missão que colocaste em nossas mãos. Que Tua palavra nunca se afaste da nossa casa, que ela seja ensinada aos nossos filhos, aos nossos netos e todos aqueles que o Senhor colocar sobre nossos cuidados. Guarda-nos da ingratidão, não permitas que as bênçãos nos façam esquecer do Deus que nos abençoou. E quando prosperamos, conserva-nos, Senhor. Conserva a mim, a minha casa, meus filhos, também humildes, Pai. Quando enfrentarmos luta, conserva-nos firmes, Senhor. Quando formos corrigidos, dai-nos um coração arrependido e disposto a voltar para Ti. Que as bênçãos do Senhor nos acompanhem nesse dia. Me guarda a mim, toda a minha casa e toda a sua casa. Compartilhe esse vídeo.